Aleluia, aleluia. Ó raiz de Jessé, erguida com estandarte dos povos, em cuja presença os reis se calarão, e a quem as nações invocarão, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias. Ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te uma boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs,
Deus manifesta o seu poder, a sua bondade, a sua onipotência, por meio de instrumentos frágeis, limitados, imperfeitos, incapazes. Na primeira leitura de hoje, nós vemos esta realidade. Nós vemos aqui a mãe de Sansão, que, embora sendo estéril, ela é engravida, ela se torna mãe. E diz aqui que, embora ela tivesse sido, ela fosse estéril, ela recebe aquela gravidez como uma graça de Deus, porque um anjo de Deus a visita e diz que Deus ouviu as suas preces. E a mãe de Sansão se torna engravida. Manoé acredita na palavra da sua esposa, sim, que quando ela vai até ele e diz: um homem de Deus, um anjo do Senhor me visitou e disse que eu engravidaria. Diz aqui a palavra que Manoé acredita. Nós pulamos aqui alguns versículos, estamos no capítulo 13 do livro de Juízes, vai até o versículo 7, depois pula para o versículo 24. Mas se vocês pegarem os versículos 8º, 9º, 10º e seguintes, vocês vão ver que Manoé, ele diz: eu também quero me encontrar com este homem de Deus, porque eu quero perguntar a ele como é que eu vou cuidar desse menino. Mas percebe que ele quer se encontrar com o homem de Deus para saber o que ele deve fazer para bem cuidar daquela criança, não porque ele tenha duvidado. Pois bem, então, a mãe de Sansão é uma figura da Virgem Maria, e Sansão é uma figura de Jesus, porque Sansão vai nascer para libertar o seu povo dos seus inimigos. Nós vemos aqui no versículo 5, Juízes, capítulo 13, versículo 5. Conceberás e darás à luz um filho, sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão, que é uma figura, uma imagem imperfeita, mas uma imagem de Cristo. Ele vem, Sansão, para libertar Israel dos filisteus, e Jesus vem para libertar não apenas Israel, mas o mundo inteiro dos seus pecados. Mas o instrumento aqui é um instrumento limitado, é um instrumento humanamente incapaz, a mãe de Sansão, que era estéril. E a igreja escolhe este texto exatamente para ser proclamado neste período em que nós nos voltamos para a Virgem Maria, em que nós nos voltamos para o menino Jesus, que vai nascer, para aquele menino que nos será dado, já que nós estamos nesta segunda parte do advento, que é a parte que faz com que a nossa atenção esteja voltada para o nascimento iminente de nosso Senhor. Pois bem, quando nós voltamos o nosso olhar para o Evangelho, nós vemos também um outro nascimento, com outros instrumentos frágeis, imperfeitos, limitados e incapazes. Agora é Isabel e Zacarias. Isabel é estéril, Zacarias e Isabel são velhos, já são avançados em idade. E diz então que Zacarias entra para oferecer o incenso, o anjo de Deus a ele se apresenta, diz que Isabel ficará grávida, e aí vem aqui a questão, Zacarias não acredita. Mas é interessante, meus santos, que se vocês pegarem aqui o versículo 6 do Evangelho de hoje, vai dizer aqui,
que ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Isto é, eles eram justos, eles eram santos, mas como tudo no Antigo Testamento, era uma santidade incompleta, era uma santidade imperfeita. Então, eram homens devotados, né? Zacarias e Isabel eram devotados a Deus, mas não perfeitamente, ao ponto de não haver nenhuma, digamos, mácula naquele relacionamento com Deus. Pois bem, quando, aqui no versículo 13, quando Zacarias se encontra com o anjo e com aquele anúncio, ele não acredita. Diz aqui, versículo 13, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, desde o ventre materno, e ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? A pergunta de Zacarias, esta palavra, como terei certeza, demonstra essa tentação que existe, infelizmente, em todo homem marcado pelo pecado, de querer ter Deus, de querer conhecer Deus com a palma da mão. Isto é, nós queremos muitas vezes ter certeza, ter uma experiência palpável, mensurável do agir de Deus na nossa vida, e o justo vive pela fé. Isto é, nós temos que sempre, meus santos, dar o salto na fé. Nós temos que acreditar na palavra de nosso Senhor. Porque certeza matemática nós nunca teremos, mas nós teremos uma força muito maior, a graça da fé. Então, Zacarias foi chamado a acreditar, mas ele pede uma certeza. Como terei certeza disto? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo então respondeu, eu sou Gabriel. Isto é, eu vim da parte de Deus. Estou sempre na presença de Deus. E fui enviado para dar-te esta boa notícia que não acreditaste. Pois bem, ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Mas percebe aqui, meus irmãos, que não obstante esses instrumentos frágeis, imperfeitos, incapazes, Deus demonstra, Deus manifesta a sua bondade. Deus manifesta o seu poder. Deus realiza os seus desígnios. Como Deus é bom. Apesar das nossas imperfeições, Deus quer se utilizar de nós para fazer a sua vontade. Como Deus é bom. Apesar das nossas limitações, imperfeições, incapacidade, Deus realiza perfeitamente a sua obra. Como Deus é bom. E nós precisamos, meus santos, então pedir a nosso Senhor a graça de corresponder cada vez mais à sua vontade, de corresponder cada vez melhor à sua vontade, aos seus desígnios, para que os seus planos se realizem e para que a alegria de Deus esteja cada vez mais presente no nosso coração, porque Ele quer se utilizar de nós. Ele que não precisa de nós, quer se utilizar de nós para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, e aquilo que Deus realiza sempre é perfeito.
Então, durante este tempo, meus santos, do Santo Natal, neste tempo em que nós nos preparamos para o Santo Natal, peçamos a Deus a graça de corresponder à sua vontade, mais do que a mãe de Sansão e Manoé, mais do que Zacarias e Isabel, mas a maneira de José e da Virgem Maria, de uma maneira perfeita, de uma maneira dócil. Pedir a Deus esta graça de corresponder à vontade dele, nem sempre compreensível a nós. Nós queremos servir a Deus compreendendo claramente o agir de Deus na nossa vida. Mas, meus irmãos, nós mal nos conhecemos, ou melhor, nós nem nos conhecemos completamente. Como é que queremos ter a pretensão de conhecer o agir de Deus? Quantas vezes fazemos coisas, dizemos coisas, desejamos coisas que não esperávamos que fizéssemos, que pensássemos, que desejássemos. Mas fizemos, pensamos ou desejamos. Se nós nos admiramos com nós mesmos, por quê? Porque não temos um controle, somos tão limitados e tão imperfeitos que não temos um controle total sobre o nosso agir, pensar e fazer. Por que é que nós queremos ter um controle sobre Deus? É o barro, é o vaso, querer ter um controle sobre o oleiro. Mas que nós vivamos de fé, que nós sejamos dóceis à vontade de Deus e colocando-nos como instrumentos imperfeitos à disposição de Deus, esperar que a sua vontade se realize perfeitamente por meio da nossa vida. Mas eu gostaria também de salientar, de colocar em evidência um segundo ponto. Este primeiro ponto, o primeiro ponto de colaborar com docilidade nos desígnios de Deus e procurar com cada vez mais perfeição fazer a vontade de Deus, para que a alegria de Deus esteja cada vez mais presente no nosso coração. É o primeiro ponto. O segundo ponto, meus santos, é rezar pelo nosso país. Nós vemos aqui Sansão consagrado por Deus desde o ventre materno, chamado por Deus para cumprir uma missão, para libertar Israel dos filisteus. Nós vemos aqui João Batista consagrado por Deus desde o ventre materno para ser o precursor do Messias. Eles foram chamados por Deus desde o ventre materno. Rezemos então, meus irmãos, pelo nosso país, que tem flexibilizado cada vez mais as leis para que os planos de Deus não se realizem, permitindo a matança, o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Se Sansão não nascesse, ele não cumpriria a missão para a qual ele foi criado. Se João Batista não nascesse, ele, conhecido por Deus desde o ventre materno, se ele não tivesse nascido, ele não teria cumprido a missão para a qual ele foi criado. Quantas crianças, meus santos, não cumprem a missão para a qual elas foram criadas, porque foram assassinadas no ventre de suas mães. O aborto é sempre uma desgraça. O aborto é sempre um sacrifício no altar de Satanás. Rezemos pelo nosso país, rezemos pelas famílias, para que essa desgraça seja afastada da nossa nação e as crianças possam nascer e cumprir a missão para a qual elas foram criadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.